Boa noite! Vitória está comemorando 450 anos e, como toda cidade, sofreu transformações com o passar dos tempos. A paisagem, principalmente no centro da cidade, passou por mudanças profundas. O que era mangue e mar virou aterro. Este é o nosso assunto hoje em Videomaker, que apresenta o vídeo Terras Imaginárias, produzido por Cristiane Brandão e Fernanda Crema, ex-alunas do curso de jornalismo da FAESA. Bom, Fernanda, bom, Cristiane, muito obrigada por vocês terem vindo aqui ao Videomaker. Bom, de onde surgiu essa ideia, né? Trabalhar com os aterros do centro da cidade? Surgiu, assim, de uma observação que a gente fez da cidade, de ver que ela foi muito transformada, que aquela ali não era o contorno original da cidade. Então a gente, isso aqui não é verdade, entendeu? Foi uma terra imaginada, projetada para poder estar abrigando a população que estava crescendo, por questão de estar saneando a região, entendeu? Então a gente falou, vamos falar dessa transformação, entendeu? Mostrar que a ideia original mesmo era mostrar todos os aterros na cidade. Só que muita coisa, entendeu? Muitas transformações mesmo, e a gente resolveu restringir e está falando no centro, que foi onde começou, né, os aterros. E como foi? Foi difícil para reunir o material todo? Porque vocês utilizam no filme, vocês vão ter oportunidade de assistir daqui a pouquinho, muitas fotos, entendeu? Que registram como era antes e como está agora. Como é que foi para reunir esse material? A gente realmente teve um pouco de dificuldade para reunir o material, visto que o pouco que tinha estava muito espalhado. A gente começou pelo arquivo público, vamos pesquisar jornal, livro e tal, e levava a câmera lá, filmava as fotos que tinham no livro. Lá mesmo? Lá mesmo. Depois a gente foi no arquivo da prefeitura, pegamos umas fotos também, filmamos na UFES. E alguns livros aqui também na FAESA, que conta a história de Vitória, nós encontramos umas fotos também. Material de vídeo, nada. Nós encontramos nada. Não existe, então, um registro audiovisual, assim, não que vocês, pelo menos a pesquisa, vocês devem ter feito uma pesquisa boa, porque vocês acharam material pra caramba, né? Então, não existe, assim, vocês não encontraram nenhum registro audiovisual, né, dessas transformações. Que fosse muito útil para o nosso trabalho, não. Mas que registrasse essas mudanças, teve algum? Não. Que registrasse as mudanças, não. Então quer dizer que o trabalho de vocês, então, é um registro histórico agora para a sociedade. É meio que pioneiro. Mas conta a história direitinho, é muito interessante. E como é que foi, como vocês chegaram a ver se existe algum registro de imagens no Espírito Santo, mas não só do centro, mas do resto, assim, do Espírito Santo? Tem muita ideia, assim, principalmente sobre o Novo Arrabalde, naquela região da Praia do Canto, Bento Ferreira. Tinha bastante coisa de pesquisadores que já fizeram um trabalho assim. Então, tinha alguma coisa assim, mas não um registro fotográfico, entendeu? Eram plantas, entendeu? Era uma projeção do que eles estavam fazendo da cidade. Bastante desenhos também, os arquitetos da UFES, eles têm alguns desenhos que eles mesmos fazem, imaginando e tal, como seria. E as pessoas que deram depoimentos no vídeo, vocês conseguiram encontrar fácil ou como é que vocês chegaram até elas? A gente gravou com algumas pessoas, nem todas entraram, entendeu? Mas assim, a gente percebeu que as pessoas tinham muita vontade de falar sobre o centro, entendeu? Elas viram, entendeu? Elas são testemunhas visuais disso, entendeu? Então elas queriam falar, foi uma coisa que elas passaram, entendeu? Descer ali, tudo cheio de mangue, chovia, ninguém podia fazer nada, até hoje, né? Não pode fazer muita coisa, mas elas foram testemunhas, elas tinham vontade de falar. O mais difícil foi encontrar uma pessoa que quisesse falar para as câmeras, entendeu? Que falasse bem. E esse foi o ponto crucial da história toda. Bom, então agora a gente vai conhecer o vídeo Terras Imaginárias, produzido pelas duas que estão aqui, e daqui a pouco a gente volta.
pais, que foi o Parque Moscoso, por exemplo, que era então chamado de Campinho, que foi aterro. Mas o grande aterro da minha época, da década de 40, 50, foi o primeiro grande aterro de Vitória, foi o aterro da Capixaba. Mas havia necessidade para a expansão da cidade de se fazer o aterro. Foi feito. E eu aplaudi. Eu tive a oportunidade de, na época, acompanhar bem de perto. Porque na época eu trabalhava numa oficina com meu pai e nós prestávamos serviço à draga que fez o aterro da Capixaba. Tá? Então eu acompanhei bem de perto o aterro da Capixaba. Levou tempo, não foi feito assim do dia para o outro, não. Levou tempo, quase um ano. Mas daí a cidade cresceu. Não cresceu só em termos populacionais, cresceu em termos de comércio, cresceu em termos de edifícios, cresceu em termos de população, tudo. Nós não tínhamos porto, os navios não atracavam, os navios ficavam fora e as mercadorias e os passageiros eram desembarcados e vinham para pequenos portos para pequenas embarcações, através de barcos puxados a vela, remo, motor, entendeu? Então a solução para conseguir o porto que nós temos hoje, qual foi? O aterro. Não tinha outra solução, foi fazer o aterro. E hoje nós temos um cais de porto. Naquela época, a condução normal daquela época era o bonde. Era a condução mais barata, vamos dizer assim, mais popular e mais usada pela população, era o bonde. Então nós tínhamos um bonde que ligava Santo Antônio ao centro e outro que ligava o centro até a praia. Então os passeios da época eram praia. Então a gente pegava o bonde do Parque Moscoso e até o final da linha de Jucutuquara, onde hoje é Fradinhos, passando por Maruípe e a pé até depois da ponte da passagem, ponte antiga ainda de arco, penetrava ali à direita um caminhozinho que era sombreado porque as árvores cobriam tudo e chegava na praia. Então a gente andava, vamos dizer, hoje aquilo que você faz em 5 minutos você levava 1h30 para fazer, a pé. Com o crescimento da cidade, veio a extinção do bonde. O bonde passou a ser obsoleto, está entendendo? Que eu tenho saudades dele até hoje, mas passou a ser obsoleto. Ele foi simplesmente trocado pelo ônibus. O primeiro aterro que marcou a urbanização de Vitória aconteceu no início do século XX, na área do Parque Moscoso, antes conhecida como Campinho. A região de mangue era alagada e sujeita à influência das marés, o que favorecia a proliferação de doenças. Os primeiros aterros surgiram da necessidade de sanear a região, que crescia em virtude do aumento populacional. Não era pecado se fazer aterros, pelo contrário, né? Como a medicina era pouco avançada, o saneamento era pouco avançado, né? Fazer drenagem, fazer aterro era uma grande conquista. O saneamento, na verdade, é quem deu origem aos aterros, não a especulação imobiliária, conforme se faz. No momento que a cidade passou a crescer, começou a faltar terreno. Por quê? Porque a colina é um território relativamente pequeno e o centro da cidade, no primeiro momento, que vai desde a Curva do Saldanha até a Vila Rubim, era suficiente. Então, já no início do século, já tinha essa discriminação. Os ricos moravam nas colinas, os pobres moravam nos alagadiços lá embaixo, né? À medida que a cidade foi crescendo, né, como sempre, essa segregação vai se dando, foi expulsando os pobres dessas áreas. Como? Incorporando essas áreas ao mercado imobiliário, de duas maneiras. Uma, via drenagem, né? Então áreas que eram antes insalubres, alagadiças, etc., através da drenagem, construção de valas, etc., se consegue secar essas áreas. Ou, segundo lugar, via aterros. Já se teve casos de áreas, por exemplo, que se criou e não se conseguiu dar destinação.
Então a área do Tancredão, por exemplo, né, a necessidade foi qual? Foi de aterrar junto à Ilha do Príncipe para criar o prolongamento do porto, que é onde está a Flexibas, né? Então, por causa do porto, a Ilha do Príncipe deixou de ser ilha. E aí teve uma parte lá que ficou aprisionada, né, a água ficou aprisionada e tinha problema de saneamento, inclusive, né, que é a área onde está a rodoviária, etc. Tal. Embaixo das 5 pontes, da ponte seca, né, por isso que a ponte secou, né, não é que a ponte secou, a água de baixo é que durante muito tempo permaneceu tendo água embaixo da ponte seca, só que a água é estagnada. Fez-se o aterro, só que como não interessava aquela região ao mercado imobiliário, isso é um dado importante, né? Mesmo que se tivesse feito um projeto urbanístico para aquela área, ele não vingaria, né? E ao governo não interessou também fazer, eles poderiam ter feito conjuntos residenciais nessa área, né? E, no entanto, a população de Santo Antônio nunca assumiu aquela área lá, né? Inclusive tinha raiva daquela área porque separou eles do mar, para ir pescar à beira-mar se tornou difícil, eles tinham algumas prainhas lá, que apesar de insalubres, era a prainha deles, né? Onde tem a esplanada capixaba, tem o mercado da capixaba, o mercado antigo, os barcos traziam mercadoria, traziam mantimentos, né? Nessa lógica de abastecimento a partir de barcos, e aportavam, né, nos atracadores que tinham em frente ao mercado da capixaba, né? Então isso provoca uma outra coisa também, que é o afastamento da população, a perda de contato da população com o mar. Com a construção dos armazéns, né, com os aterros, etc., a visual para o mar também deixou de ser uma constante, né? No dia a dia a pessoa deixa de enxergar o mar, que era uma coisa importante que renovava esse compromisso dele com o mar. Pelo fato de se enxergar o outro lado do continente logo adiante, a pessoa enxerga muito mais como se fosse um rio, digamos assim, do que como se fosse um mar. O Porto de Vitória foi responsável pela ampliação de grande parte da capital, principalmente à beira-mar. O objetivo era escoar o café que chegava do interior do estado e de Minas Gerais. É a cafeicultura que viabiliza a concentração de população no centro, e foi a necessidade de construir o porto para incrementar o comércio externo que fez com que se fizesse o aterro e se consolidasse aquela parte baixa do centro como região habitacional de comércio e serviço. Isso acontece exatamente aí na década de 30, década de 40, e aí o centro vai crescer de importância na década de 50, porque a cafeicultura tem um auge, né, produtivo na década de 50. Com isso se conformou o centro tal como ele está atualmente. A década de 60 foi uma década de crise muito intensa da cafeicultura no estado, então foi uma década em que a cidade não cresce muito, por conta quer dizer, ela cresce, mas cresce em população, mas não cresce em atividade econômica, então é um crescimento contido. A década de 70 não, a década de 70 já é uma década de explosão populacional e econômica, do crescimento industrial, né? A década de 80 com as grandes unidades industriais. Então aí a cidade cresce para além daquele miolinho do centro, né? Até 1970, né? Até 1970, Vitória era a região compreendida de Santo Antônio até o Forte São João, mais precisamente até ali onde tem o que hoje é a Secretaria de Cultura, envolvendo a Esplanada Capixaba, aquela parte mais montanhosa, e a região ali da rodoviária de Santo Antônio. Tá? Então, 430 anos se formou aquilo, em 30 anos se formou o restante. 70 para cá houve uma velocidade muito grande de crescimento. E aí, quer dizer, não só se ocupou áreas que eram próprias para habitação, como também se ocupou áreas que eram de mangue e que foram aterradas, né? Então essa questão das outras áreas, das áreas de mangue sobretudo, foi uma necessidade da expansão populacional da cidade e da sua expansão econômica. Um bom pedaço de Vitória, um bom pedaço das áreas hoje onde está a população residindo, está o comércio e serviço, que é a atividade forte da cidade, foram conquistadas do mar, foram regiões de mangue,
né, que foram aterradas. Se os aterros beneficiaram economicamente parte da população, por outro lado, essas áreas ocupadas ultrapassaram o limite da natureza. Na verdade, os aterros, eles suprimem a vegetação, né? Uma vegetação que existia anteriormente, ela deixa de existir. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o impacto disso na cidade foi que a cidade não só perdeu uma grande área de manguezal, como também perdeu áreas de baías, áreas de mar. O manguezal, ele traz uma situação muito especial de abrigo e de nutrientes para espécies que conseguem migrar do mar para a região estuarina. E essa região estuarina, sendo tão modificada como foi o manguezal de Vitória, não só pelos aterros, mas também com a poluição hídrica, por causa do lançamento de esgotos domésticos, principalmente nessa região, então você modifica drasticamente as condições do ambiente. Existiam espécies que hoje não se encontram mais, que a quantidade também das espécies encontradas reduziu-se bastante, tá? Isso não só com relação ao peixe, mas também com relação a crustáceos, a moluscos, que antigamente eram mais encontrados. Quando você mexe com o mar e mexe com as áreas baixas, as áreas que estão que elas podem sofrer a intervenção da maré, como é o caso do manguezal, você mexe com as correntes marinhas, tá? Tanto a corrente marinha entra, ela vem do oceano e ela perpassa por essa área que são os canais de Vitória, né? Você estreita a baía, então as correntes marinhas mudam. Isso pode ocasionar, como por exemplo ocasiona, aqui na Praia de Camburi, você tem o problema do mar sempre estar avançando e retirando parte da areia da praia. Isso é mudança de corrente marinha, tá? Por causa dos aterros que houve e por causa da circulação da água que deixou de acontecer ou mudou essa circulação de água devido aos aterros. O processo de urbanização, ela traz inúmeros inconvenientes, principalmente porque ela muda o microclima, ela afasta ela afasta a fauna nativa, tá? A fauna nativa, ela se dispersa ou ela desaparece, a floresta desaparece. Com isso você tem toda uma mudança microclimática que traz uma mudança do regime de chuvas, traz uma mudança na temperatura, tanto é que Vitória tem é considerada uma ilha de calor, né? Você tem uma ilha de calor em Vitória que eleva em alguns graus centígrados a temperatura. E, além do mais, todo o estresse, tá? Advindo da ocupação de forma maciça de um espaço, seja com construção, tá? Você traz problemas sérios do bem-estar físico e mental para o homem. Essa população inesperada, num curto espaço de tempo, trouxe problemas de N naturezas. Problemas de lixo, de abastecimento de água, de moradia, de local para essas pessoas ficarem e de emprego principalmente. São Pedro, ela não foi um elemento que suprimiu, o único bairro que suprimiu os aterros. Na verdade, a região de Jardim da Penha, a região de Mata da Praia, a região de Camburi, toda ela foi colocada em cima de uma restinga, suprimiram a restinga para se colocar nesses bairros. Esse é um processo que acontece no mundo inteiro e é um processo ligado à atração da cidade, tá? E que é um processo que, a meu ver, é irreversível. Hoje, a paisagem de Vitória é muito diferente daquela do início do século passado. O centro da cidade perdeu seu traçado original e tenta conservar suas raízes históricas através de projetos de requalificação. Cerca de 1/3 do nosso território, o território da ilha, é formado por aterros. Essa
esse aterro, na verdade esse aterro não, esse novo bairro, que era o Novo Arrabalde, né, uma nova área para a cidade, uma área de expansão 6 vezes maior do que a gente tinha, da malha que a gente tinha na cidade, ele estava vislumbrando justamente a expansão da cidade para um novo eixo de crescimento, ele estava vislumbrando esse crescimento que aconteceu, veio se consolidar já na década de 50, 40, 50, com as primeiras casas nessa região. Na verdade, realmente, os aterros, eles serviram para, vamos dizer assim, para expandir, para o crescimento da cidade. Os aterros foram benéficos para a preservação do sítio histórico no centro da cidade. Na verdade, na década de 70, os próprios planos, os primeiros estudos para o plano diretor da cidade falavam que o centro da cidade estava congestionado, impossível de ser, de crescer, né? Inclusive ter o crescimento, que precisava de áreas de expansão, a cidade precisava crescer. Então o que aconteceu? A legislação, de certa forma, direcionou o crescimento da cidade para essas áreas dos aterros e, ao mesmo tempo, não deixou nada para o centro da cidade. Se fosse feito um planejamento integrado, você podia ter expansão, você podia ter uma área nova ocupada, mas considerando pelo menos aquela área pré-existente que estava ali, de certa forma, com a maior infraestrutura instalada, a melhor infraestrutura da cidade, que ficou ociosa. Então, ao mesmo tempo que teve essa proposta de expansão, não teve nada para colocar no lugar de atividades econômicas para o centro da cidade. Está comprovado que está havendo um degelo e está havendo algumas alterações no nível do mar, né? E alguns fenômenos que antes não havia. Vitória, boa parte está abaixo da linha de maré mais alta. Então Barro Vermelho vira ilha, a Catedral vai ficar numa ilha e assim por diante. De volta aqui em Videomaker, a gente acabou de assistir o Terras Imaginárias, um vídeo produzido por Cristiane e pela Fernanda, que são ex-alunas da FAESA. Bom, houve pela pesquisa que vocês fizeram, vocês perceberam, além do Parque Moscoso, no caso do centro da cidade, houve algum planejamento estético, assim, alguma preocupação com a estética da cidade? Olha, pelo que a gente percebeu, houve uma questão, assim, no Parque Moscoso, de estar saneando a região. Entendeu? Então, não sei se não sou técnica nessa área para dizer que foi uma questão estética, entendeu? Era mais uma necessidade de estar saneando para estar ocupando. Questão de urgência mesmo. Não tinha opção, entendeu? Era morro e mar. E a parte que tinha embaixo era alagada e era pouco espaço para estar habitada. E depois, quando eles fizeram o planejamento já na área do Novo Arrabalde, né, da Praia do Canto, que eu mencionei antes, houve realmente, eu acho que uma questão mais estética de estar organizando a cidade para estar se preparando para receber novos habitantes, entendeu? Até do centro que eles estavam prevendo que ia estar inchado, entendeu? De estar sendo ocupado para outra área. E o que vocês acham que vocês aprenderam assim, de mais importante durante o desenvolvimento do trabalho? Questão técnica. Tanto no fator de fazer, no fator de fazer, entendeu? De estar produzindo, como também do conteúdo. Primeiro que é muito difícil fazer vídeo. E vocês, por fazer jornalismo, ainda era mais complicado ainda, né? Porque a gente não tem uma noção. Tipo assim, a gente resolveu fazer uma coisa que a gente não tinha a menor noção. A gente tinha uma vontade de fazer, entendeu? No curso de jornalismo, a gente aprende mais uma questão assim de estar trabalhando com jornalismo mesmo, entendeu? De fazer matéria jornalística.
né? E no caso de fazer um documentário, é uma matéria de rádio e TV, a gente falou, já que a gente não aprendeu isso em jornalismo, vamos aprender agora, entendeu? De gaiato mesmo. Inclusive roteiro, que nós nunca tínhamos estudado, né? E como é que vocês fizeram para produzir? Nenhuma noção de roteiro. Procuraram orientador, livro na biblioteca, e o Nespo ele ajudou um pouco, foi nosso orientador, mas foi bastante difícil desenvolver o roteiro. Foi bem porque, tipo assim, a gente sabia como fazer, a gente foi conseguindo se organizar para como fazer. Depois de organizar tudo que a gente tinha, é que foi mais complicado, entendeu? Exatamente por não ter essa noção de estar fazendo um vídeo documentário, entendeu? No final, eu acho que a gente conseguiu alcançar, vamos dizer assim, a parte do vídeo, entendeu? A gente conseguiu alcançar. Claro que tem alguns problemas técnicos e tudo que a gente, com certeza, amanhã não vai estar fazendo. Agora, em relação ao conteúdo, a gente aprendeu muita coisa, entendeu? E conheceu muito, sabe? Até da história. Ter esse contato, entendeu? Direto Matamos com as a nossa pessoas. curiosidade. Porque vocês foram pela curiosidade mesmo, né? Com certeza. E esse título, Terras Imaginárias, né? Surgiu da onde? Fala pra gente. Tipo assim, Vitória não tem o contorno original do que ela foi, como foi descoberto aqui, entendeu? Poucas cidades têm, lógico, mas Vitória tem uma parte histórica, é uma das cidades mais antigas, entendeu, do Brasil. E não teve essa preocupação de estar preservando, entendeu, o centro histórico da cidade e nem de estar pensando na cidade como a sua parte original, né, que é essa questão no centro da cidade. Então a gente quis resgatar, através desse vídeo, também está resgatando o centro, está resgatando essa parte histórica e está mostrando que ela foi transformada e quais os motivos que aconteceram para isso acontecer. E como é que foi a questão ambiental, né, desses aterros que aconteceram? Como é que eles trabalharam com isso? A vegetação original praticamente não existe, né? Só que o que a gente percebeu, o que nós pesquisamos, foi que na época que eles começaram a fazer os aterros, não existiam leis de proteção ambiental. Se eu não me engano, elas começaram a ser elaboradas em 1970, né, da década de 70, por aí. Elas começaram a ser vigoradas. Quer dizer, a partir daí, então, que os aterros de 70 para cá é que começaram a preservar um pouco da questão ambiental. O que existe hoje foi feito por parte da prefeitura, aquela questão de reflorestamento, de tentar trazer algumas plantas que eram originais da época e tal. Mas principalmente houve bastante degradação. Nessa parte de manguezal, entendeu? Que quase Vitória toda era tomada por mangue. E o pessoal fala, só mangue e tal. Não, mas naquela parte toda ali da Mata da Praia, de Jardim da Praia ali e tudo, a gente percebeu também que era toda de restinga. E mesmo assim não tem mais nada. Quando a gente ficou sabendo que era restinga aquilo ali, falou, cara, não tem nenhum resquício, não tem nada, entendeu? Sem condições de ter existido isso aqui antes. Sem contar. Bom, gente, então muito obrigada por vocês terem vindo aqui em Videomaker. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Graças a Deus. De fotografia.
qualidade.
desenvolvimento de produto também. Então, quer dizer, a partir do momento que você consegue fazer com que um produto esteja dentro da qualidade que foi exigido pelo consumidor, você consegue atender a qualidade exigida por ele. Por isso que a qualidade hoje ela tem que ter o foco no cliente. É pelo cliente para o cliente. Quer dizer, ele diz o que ele gostaria e você faz em função daquilo que ele gostaria. Então, quer dizer, a qualidade é uma ferramenta que envolve todo um processo, desde o início ao final. E essa ferramenta que é a FD, ela te dá essa oportunidade de você ir desdobrando cada uma dessas características de qualidade que ele gostaria que fosse implícito no produto. Então, a partir daí, você consegue desenvolver um produto que seja à altura daquilo que o consumidor. Quer dizer, o período de experiência que eu tive na empresa, na Forte Garoto, nesses 18 anos de trabalho em controle de qualidade, desenvolvimento de produto, foi dando para mim um conhecimento nessa área, e à medida que nós começamos a ter as disciplinas de administração e que estavam envolvidos diretamente com a área de produção, isso fez nascer, vamos dizer assim, um trabalho que deu a isso. Da monografia, ela sempre significativa. Porque muitas vezes, quando você vai fazer um trabalho científico, você tem ideia de pontos, né? Mas para a educação, ela foi muito grande, porque o fato de a FAESA ter submetido as monografias, não só a minha, como outras, a uma banca interna. Era algo imparcial. Ela estava fazendo uma análise, uma avaliação de uma monografia de conteúdo concernente a esse trabalho. Então, quer dizer, foram classificados 5 monografias. Tenho certeza que as 5 monografias que foram classificadas, todas elas estavam na mesma expectativa, esperavam ganhar também. Todos os trabalhos também foram bons. Mas o fato de ter ouvido o meu nome como ganhador, então, uma expectativa maior, porque eu comecei a pensar maior. Então, quer dizer, está concorrendo ao prêmio da ANPAD e o prêmio da NSF. Então, quer dizer, esses dois prêmios é a nível nacional. Também eu vou procurar escrever um artigo para uma revista, que vai ser uma revista da Fundação Getúlio Vargas. Essa revista, ela oportunidade de escrever um artigo para uma revista dessa, de âmbito nacional e internacional, participar de 2 prêmios nacionais, tais como a ANPAD e o UNICEF, isso realmente, se for um trabalho premiado, e a nível estadual, vamos dizer assim, um aluno do estado do Espírito Santo conseguir ser classificado em um desses prêmios. Então, quer dizer, pesquisa e desenvolvimento. O meu telefone lá é 320 1313, telefone direto. O meu e-mail é alain.barros, tudo
O negócio basicamente é ligar uma coisa que eu gosto pessoalmente, que são os livros. Ter as duas coisas, o meu ideal de fazer o que eu gosto, ao mesmo tempo de ter a minha relação financeira estabilizada. Né? Eu comecei a vendê-los em função dessa necessidade financeira e acabou se tornando então o meu motivo de sobrevivência, né? Para mim, eu acho uma coisa assim que interessante a relação que a gente cria com as pessoas a partir do momento que a gente trabalha com livros, né? Conhecendo o que elas precisam, gostam, maiores, em instituições que às vezes doam ou que vendem um livro por um preço mais barato. Procuro tentar vender esses livros, mesmo às vezes comprando mais barato do que como eu poderia comprar em mercado, preço de mercado, tento vender antes que manter o estudante que ganha pouco, com um nível de relação mínima com a compra do livro, com o interesse de ter uma biblioteca mínima que corresponda ao interesse do seu curso. Com essa relação com os livros, com que vivem e levam esses livros para dentro de casa e desenvolvem a partir daí uma relação também com eles, né? Tem essa relação interessante, ou seja, quebrada com essa relação, né? Aquele tipo de relação que de interesse comercial. Então, eu comecei a vender os livros justamente a situação financeira do país. Você teve um momento que está ligado à minha biblioteca pessoal. E como eu estava estudando na Letras lá na USP e queria me manter próximo do curso, né, eu tive uma sugestão de um amigo e encampei essa ideia de, em vez de ir procurar outro emprego, vender um pouco do emprego, né? Na porta da faculdade e interesse dos livros, tudo mais, comprando meus livros, tudo mais, me encorajou a comprar mais livros, então, nessas instituições e sebos que eu havia falado, e transformar aquela emergência de uma necessidade financeira num processo contínuo de vender livros lá na porta, de me relacionar com as pessoas, e acabei entrando no comércio graças a isso aí. De um emprego entre os meus livros pessoais. Os meus livros pessoais, né? E aí continuei. Letras foi onde eu mais aprendi sobre literatura, com as pessoas que compravam os livros comigo, com os professores que compravam e com a própria experiência que eu fui tendo ali de pegar, comprar um livro no sebo e pensar assim, será que esse livro vai servir para mim? E depois o livro mais eu fiquei. Olha, eu acho que eu cheguei aqui no Espírito Santo num bom momento, né? Fico pensando, né? Eu vim para aqui em setembro de 2000. O que eu tô vendo aqui vai realmente haver mais espaços que esse espaço aqui com uma coisa assim, fazer isso aqui ter no final do ano a gente vai trazer mais livros, né? E transformar isso aqui numa espécie de extensão cultural, esse espaço aqui onde as pessoas possam vir, tomar um café, jogar um xadrez, ler uma revista, ler um livro, consultar um dicionário. Não queremos trazer um... As pessoas usarem os livros que tem. E chegar em dezembro, mostra dele, mas ao mesmo tempo mais eclética, para lá para fora, para o aluno que, quando a UFES estiver em período de férias e tudo mais, ele possa ir no sebo, pesquisar,
transporte de assim, com livros aqui e fora daqui. Esse sebo ele está ligado assim, muito até pela boa vontade do pessoal do DCE, a diretoria. É uma coisa contígua ao DCE. Eu atendo no celular, eu tenho duas que eles passam os dias nos sebos procurando livros, algumas raridades, certas regulares a gente e tem os títulos aqui de São Paulo para cá, sendo alimentado de fora e com qualidade. Os livros são ícones que a gente vai levar para toda a vida, que a gente vai ler, vai se identificar, vai chorar, vai rir, tá entendendo? Então, não é uma coisa assim que deva passar. As pessoas têm que ter seu... Descobre alguma coisa interessante do alto.